Vamos lá, gente. Não sei se eu tinha desligado. Liga, né? Bom, as perguntas de ontem. De hoje a pessoa faz na hora. Pode fazer na hora. É. Espírito em evolução não pode ter vergonha, não. Vergonha é. Eu também. Vergonha uma pedra de tropeço na evolução. Vergonha vem da timidez. Hein? Não, eu também tenho. Você não sabe o esforço que eu tenho que fazer para fazer esses trabalhos aqui. Tem que. É, mas certamente ele, se perguntar, ele vai falar do esforço que fez. É claro que com o tempo, algumas coisas você vai dizendo assim, não, eu já sei como é que é, não precisa sentir mais isso e tal, mas assim, tem outras que estão no limite acima do que você já fez, que a vergonha volta toda de novo, a timidez. E aí, o autoconhecimento é que nos faz perguntar, né? Por que que eu sinto isso? Aí a gente vai descobrindo coisas que a gente não esperava encontrar mais e de repente você vai dizer, ah, então é isso que me causa esse sentimento. Não é algo que eu queira mais, né? Dá para ficar para trás, vamos deixando para trás. Alan está usando a imagem no instante da gaveta cheia. A gente vai acumulando, acumulando, não vai limpando, não vai tratando, vai deixando acontecer, até vai percebendo. Até o momento em que a gaveta enterra na imagem dele, você precisa limpar a gaveta. Aí tem que mergulhar para ir agora vendo o que tem lá dentro e como tirar. Mas, ó, quer ver uma coisa que você colocou aí? Kardec estabeleceu lá uma viagem histórica do Espiritismo. Ele dizia que no início do século, previa, a gente estaria, o Espiritismo estaria na fase de transformação do homem e da sociedade. Nós estamos atrasados cento e poucos anos pela imagem de Kardec. Realmente não é rápido.
E é preciso outras coisas. É como o Espiritismo surgiu na época certa, porque precisava do avanço das ciências, de algumas coisas mais. Essas transformações precisam também de outras coisas. A gente precisa lembrar que esse mundo é o segundo na escala de Kardec. Primitivo, o nosso. Não é, a gente se acha muito, mas a gente está no segundo patamar. E no segundo patamar, a gente realmente tem uma série de dificuldades. Né? E a gente precisa entender isso, e é claro que a gente não vai relaxar, mas é preciso ter compreensão disso. Né? Compreensão e muitas vezes compaixão conosco mesmo. Jesus, o Espírito de verdade, né? Eu Cristo falando, vai dizer lá, que se sente por demais compadecido por nós, e vendo o céu cair nos abismos. Ou seja, mesmo quando a gente já sabe para onde ir, ainda assim caímos porque ele diz dessa compaixão por isso. E isso é o que acontece com todos nós. Né? Acontece comigo, acontece com vocês. E é preciso que a gente olhe para o outro, o erro, com essa compaixão. Né? Poxa, certamente ele está querendo acertar, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer ser alguém melhor, mais agradável, bem visto, como foi dito aqui. Entanto, ainda assim a gente cai, porque não aprendeu a. E é para isso que o Espiritismo veio. Da mesma forma que o cristianismo veio para os doentes, o Espiritismo, como a revivescência do cristianismo, vem para nós que estamos nesse esforço. A gente precisa encontrar os caminhos e o Espiritismo nos ajuda a encontrar esses caminhos. A gente precisa estudá-lo com essa intenção, buscar esses caminhos. Ela. Como é que é o nome? Nova falava de uma das questões que eu sou da área de estudo, a gente vem tentando encontrar esse caminho. Todos nós espíritas sabemos que há uma distância enorme entre a cabeça e o coração. Já perceberam isso? A gente sabe muito mais do que sente. E muito mais do que isso cria conflitos, remorso, culpa, porque, como a gente sabe, a gente acha que já é daquele jeito. Mas aí, de repente, se vê fazendo coisas e não sentindo coisas que achava que sentia. É isso que eu acho o perigo dos trabalhos de caridade sem autoconhecimento. Você começa a fazer os trabalhos de caridade e acha que já sabe. Só quando vai fazer o autoconhecimento é que você vai descobrir que muito daquilo tinha outros motivos, para usar a linguagem do Evangelho, tinha outros móveis, outras coisas moviam você naquilo que não era a caridade que Jesus falava. Não está errado. Nós somos movidos pelos nossos interesses. O problema é o que Kardec diz. Quando o homem enxergar a sua realidade de natureza, a sua realidade normal, ele vai descobrir onde moram os seus interesses. Mas aí ele vai descobrir. Ele vai precisar colocar o seu coração lá. Porque é seu coração que vai movê-lo para lá. É um trabalho isso. Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, o que é o tesouro? É aquilo que é valioso para nós. Por isso que hoje se fala tanto da ideia de valores, que a gente não liga. E quando falamos de valores assim como algo que está lá, temos uma tabela de valores e as pessoas precisam considerar. O problema é que o que é valioso para um não é para o outro. Se algo tem um valor intrínseco em si mesmo, é preciso que o indivíduo descubra este valor. Não é porque alguém descobriu que todos vão descobrir. Então, se você diz assim, para mim, perdão é um valor. Sim, para você é um valor. Perdão para mim é fraqueza. Você tem que acompanhar. Tem que se impor. Você tem que mostrar que você é. Essa é a ideia do super. Então, para alguém, o cara vai ver assim, como é que você vai convencer esse cara? Então, primeiro, ele tem que descobrir que perdoar e ser perdoado são valores. Para ele querer aquilo. Para ele mover energias. Porque ninguém vai gastar energia para as coisas que você não considera que são importantes. Você está disposto a trabalhar hora extra, ficar para comprar um carro, para comprar um iPhone.
Você está disposto a se sacrificar por aquilo, porque aquilo é valioso para você. Mas você não está disposto a investir, por exemplo, 2 horas, 3 horas, 4 horas no domingo para fazer exercício de autoconhecimento. Você não vê valor nisso. Casa espírita precisa ser vista como esse laboratório e é preciso que a gente saiba que essa casa é o laboratório para cada trabalhador. O espírita é o trabalhador. Aquele que é objeto dos nossos trabalhos, esse não é o espírito. Quem precisa se transformar é aquele que já compreendeu e que quer. Por isso que o espiritismo, como nenhuma outro caminho desse, é para qualquer um. É para quem quer. Você não vai poder dizer que a humanidade tem que fazer. Nem Cristo exigiu isso, nem Deus exigiu isso. O espiritismo não é para qualquer pessoa, é para aquelas pessoas que já compreendem isso. O que a gente pode dizer, assim, a divulgação não. A gente tem que divulgar para todos, que é para que todos saibam e todos possam querer. E o jeito de divulgar pode ser um jeito que desperte na pessoa, que faça ela perceber o valor. É a questão da visão. Se eu não consigo enxergar, se eu continuo olhando e vendo matéria, não vou ver valor em coisas espirituais. Isso é uma bobagem, isso é uma tolice. Isso é coisa de gente doida, ficar pensando em espírito. Onde é que você já viu espírito? O povo diz isso. Ninguém voltou para contar ainda. Então, vocês são malucos, um bando de maluco que passa a manhã de domingo lá conversando. É isso que quem tem uma concepção materialista tem que ter. Eu não sei o que tem na cabeça de vocês que perdem tempo com essas coisas. Vocês já pararam para pensar assim? Hein? Pois é. Então veja, se a pessoa. Não, Kardec dizia assim: não adianta você querer convencer as pessoas disso sem que elas se tornem espiritualistas. E não vai conseguir transformar ninguém em espiritualista se ela não perceber que tem um espírito, que ela é um espírito. Então, todo o trabalho nosso é justamente tentar apontar, dizer, pessoal, já viram aquilo, já viram aquilo outro. A divulgação do espiritismo é para a gente mostrar essas coisas. E aí, a pessoa descobriu e quer, aí ela encontrar na casa esse laboratório. Ela não vem para casa para ensinar nada a ninguém, como eu também não estou aqui para ensinar nada a vocês. Estou aqui para vencer as minhas dificuldades, a minha timidez, para vencer a minha desorganização mental. Eu preciso arrumar para falar. Então eu estou aqui fazendo isso por mim. Se eu fazendo isso por mim ajudar vocês, é uma maravilha. Se não ajudar vocês, eu evoluo. Porque eu fiz isso pela minha evolução. E se eu evoluir, se eu conseguir a minha evolução, vai que eu acendo a luz em mim e que de repente vocês enxerguem só. Bem que eu percebi aquilo que ele está falando. Aí a minha evolução acaba servindo para os outros, mas não que eu vou conseguir fazer isso. Porque nem Cristo fez e poderia fazer. E olhe que o impacto da presença dele era marcante. Enfim, mas só para chegar aquilo que ela estava falando. O grande desafio nosso no estudo do Espiritismo, porque o Espiritismo não tem como sair do livro para entrar nas pessoas, a não ser pelo estudo. Não tem um caminho em que eu tome remédio na farmácia, bato um livro e tomo. Não existe isso. Você tem que fazer o trilho do estudo. E estudar é aplicar o espírito, aplicar a consciência sobre alguma coisa. É gastar tempo contemplando, é contemplar. É colocar seu espírito em contato com a ideia. É sentir a vibração da ideia dentro de você. Isso requer silêncio, quietude. Por isso que Kardec dizia assim, é no silêncio e no recolhimento. É silenciando, recolhendo, sentindo, vendo a vibração daquilo dentro de você, que você vai ver, olhando para fora, vai sentir a lei divina que está dentro de você ressoando como no diapasão. Você já viram isso? No diapasão? Você toca música tentando.
Você toca uma corda e encosta o diapasão e o ferrinho vibra no tom da coisa, no tom da corda, sem contato. É isso que a gente precisa conseguir fazer no estudo. É estudar de tal maneira que aquela ideia, aquela lei que os espíritos revelaram que está fora de mim, possa simplesmente começar a vibrar dentro de mim. Eu começo a sentir, estou vendo, estou sentindo. Quando isso começa a acontecer, há uma sintonia entre o que você está estudando e a lei divina em você que estava adormecida. O papel do estudo é isso. É ajudar que as leis divinas que estavam adormecidas não precisem da força das coisas para que elas despertem. Porque isso leva tempo. Como dizem os Espíritos, é outra eternidade para isso. São bilhões de anos até que as coisas aconteçam, até que a gente desperte. Então os Espíritos vêm para nos ajudar, revelam. Mas aí tem um problema, revelam uma lei. Mas agora, como é que eu faço para a lei que ele revelou chegar dentro de mim? Kardec dizia, como é que eu posso me alfabetizar para ler a consciência a ponto de enxergar a lei que eu estou vendo fora de mim? Esse é um caminho que a gente tem que descobrir. E quem eu acho que traduziu isso de uma forma mais sucinta e bela é o espírito de Sírius, Alcione. Alcione renúncia, a gente tem divulgado no S, tá ali, Alcione em renúncia, ela vai dizer para Alcione é um espírito que já habita na Terra, né? Ela vive em Sírios. Já viram para Sírios? Já olharam para Sírios no céu? Você olha para Sírios, aquela estrela. Alcione vive em Sírios, fazendo pesquisas musicais, descobrindo como fazer para ajudar as pessoas a despertar. E resolve nascer aqui, na estrela de quinta grandeza, amarelinha, para ajudar alguém. Percebe o grau de comprometimento, de envolvimento, né? Desprendimento, de renúncia, daí o título, renúncia. E ela vai dizer lá pro finalzinho do livro, quando ela está na casa de alguém, ensinando como eles faziam, o padre Damião, me parece que era até o próprio Herman, como é que fazia para poder estudar o Evangelho de Jesus. E ela dizia, olha, o Evangelho de Jesus, ele precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Esse é o caminho para fazer com que as coisas venham de fora, cheguem à cabeça, desçam para o coração e se transformem em vida. Os nossos estudos precisam trilhar isso. A gente precisa conhecer, é o primeiro passo, a gente ainda não sequer consegue conhecer direito. É o tal do aprender dos 4 pilares. A gente precisa encontrar caminho. Como é que se aprende as coisas? Não decorar frases, mas aprender, entender, compreender. Compreendeu? É o primeiro passo. Agora vem a meditação sobre esse troço. Porque só compreender é cognição. Isso é apenas um nível de apropriação das coisas. Normalmente, se comparássemos com a digestão, isso estaria no máximo assimilar. Você digere e o intestino então, absorve. Joga na corrente sanguínea. Isso está absorvido no cérebro, mas é preciso que entre na célula, porque o que está no sangue não é vida para o corpo. É preciso entrar nas células. É preciso que o conhecimento que está no cérebro, pela meditação, e aí a gente precisa encontrar os meios, como é que se medita nas coisas? E um dos tipos de meditação, um dos passos que é a contemplação, eu acho fascinante, é uma coisa que a gente não estuda. A gente vai falar muito da igreja católica e aquela ideia de... Mas contemplar é uma forma de você estabelecer uma conexão espírita-espírita. O textinho usa a imagem. É quando você começa, você supera a imagem que está ali, o exterior, forma, e consegue se conectar com a lei que gerou a forma. Quando você consegue captar o que produziu a lei. Isso requer silêncio, como dizia Kardec, recolhimento. Isso não se consegue no burburinho
E por isso a gente precisa criar espaços para isso, para que o estudo seja feito em silêncio, em casa, aqui, compartilhar as coisas. E é para a gente ir nesse trilho. E depois sentir. Tá? E sentir. Daqui a pouco chega você, viu? Sentir é outro caminho. Usar a faculdade de sentir é outra coisa negligenciada por nós. A gente não tem o hábito de procurar sentir as coisas, porque a gente está no mundo mental sempre. A gente endeusou tanto o pensamento que vive nesse sonho do pensamento. Como se a realidade maior fosse uma realidade mental. Os hindus já conhecem a consciência há muito mais tempo, já experienciaram. Olha, a razão te leva até o limiar. Mas o salto para outra, aquela imagem, sabe? Botar a cabeça do outro meio, não é mental, não é racional. Peixinho dizia isso também. A razão vai longe, leva longe. Mas nós, espíritas, ainda estamos presos à razão. É preciso que a gente consiga sentir, intuir, porque só essas faculdades vão nos proporcionar um mergulho completo com a outra realidade. É outro tipo de coisa. Enquanto a gente estiver... Mas primeiro a gente precisa conquistar a razão. Esse é o problema. A gente ainda não desenvolveu plenamente a razão porque não cultiva a razão. A gente deixa a coisa fluir. Não faz, vamos dizer assim, não trabalha a mente como deveria. Pensamento, raciocínios. Não aceita. A gente aceita a primeira impressão, o que as emoções trazem. A gente precisa aprender a depurar isso, é muito trabalho. A gente precisa depurar o pensamento, mas depois a gente vai saber que o pensamento leva até a beirada, mas não dá o saldo. Aí a gente tem que sentir, tem que buscar a intuição. E a Alcione proporciona isso, vai propor. Aí depois de meditar, a gente vai precisar sentir. Sentindo é quando entra naquela ressonância, é quando aquilo de fora antes era algo estranho, mas estava lá. Eu começo a ver que está dentro de mim. Há uma ressonância, uma vibração. Quando você sente isso, para você botar em prática, fica muito mais fácil, porque agora é só deixar fluir para você viver. Né? Viver aquilo, até que a gente se torne um com Cristo. A minha vida será a expressão de mim mesmo plenamente. Quando Jesus dizia que ele e o Pai eram um e que ele fazia era o que o Pai fazia, olhar para ele e olhar para Deus, é porque ele dizia o seguinte: eu revelei a divindade em mim plenamente. Hoje o que eu faço não passa pelo ego. O ego fundiu comigo como indivíduo. O ego é a personalidade. A gente criou uma personalidade enquanto está separado. Depois que a gente entra no outro nível, a gente se funde com aquilo. E ao se fundir agora, a minha manifestação é Deus se manifestando. Através de mim como individualidade, mas é o próprio, a própria lei, a intensidade. Neste nível não há erro, porque agora é a própria lei que está se manifestando. A própria natureza íntima. Cristo era quem tinha isso aqui. Nós estamos a caminho. Devemos olhar isso como um encanto, como algo a ser admirado, algo a ser buscado, algo que a gente deve querer. A gente vai cair muito no caminho, mas estamos indo. Cai para frente, vai andando e vai ajeitando. Né? Essa é a ideia do espiritismo traz. E a gente fica preso à carne, à reencarnação, ao moral, espírito sensacional. A gente fica preso a essas coisas como tem tanta coisa bonita a buscar e a gente focado no umbral e vai para o umbral. Só pensou no umbral a vida toda, a mente vai para onde a gente tem que focar no positivo. Lá na federação, deixa eu também dizer, os trabalhos são todos proativos. Proativos quer dizer, você tem que pensar na solução, tem que pensar no futuro. O passado é só para seguir de referência para a gente olhar para frente. Nada de pensar está de errado, fazer reuniões para debater o erro e aquela confusão. Não. Identificou, vamos olhar para o futuro. A ideia é pensar para corrigir, para frente. Nada de ficar remoendo. A gente tem que caminhar evolutivamente. Não pode, a vida é curta, a gente tem que caminhar. Não pode ficar assim. Tem uma coisa que é difícil. Não ter medo de errar. O erro, aquilo que nós chamamos de erro, faz parte da pedagogia de vida, faz parte da maneira. O próprio método científico, em muitas instâncias, trabalha por tentativa, ele trabalha por hipótese.
Aquilo que a gente mais endeusa trabalha por hipótese. E dentro do estudo espírita, a gente não aceita hipóteses, porque diz que é achismo. É claro que se eu vou fazer divulgação, exposição é uma coisa. Como já disse, eu vou expor um troço. Eu leio e exponho para as pessoas que não leram. É uma doutrinária. Mas quando eu estou estudando, chega um limite que eu digo assim, esse problema, qual é a solução? Bom, até onde eu vi aqui não tem uma solução. Na minha concepção, a minha hipótese é de que a solução é esta. Beleza, então vamos agora comprovar a hipótese. Ou vivendo, ou buscando uma outra bibliografia que possa trabalhar isso, para confirmar ou rejeitar a sua hipótese. Esse é o método científico que nos trouxe o sucesso até agora. Precisa usar o método. A gente diz que o espiritismo é ciência, vamos usar o método da ciência para isso. Mas não ter medo das hipóteses. As pessoas precisam exercitar. Eu acho que casa é com Z, tem som de Z. Mas não tenho certeza. Vamos escrever com Z e vamos pensar como é que funciona. Porque Z é o meu limite, é até onde eu compreendo. É Z, não pode ser. Agora, vamos ver se é Z mesmo, pesquisando, estudando, confirmando, consultando. Porque a gente não pode ficar parado naquilo que veio como hipótese, como se a hipótese, até que dizia, somente depois que as hipóteses se confirmarem, é que você vai admitir a verdade. Mas vamos ao nosso tema, né? Uma coisa puxa a outra, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente diz que evoluiu, a gente precisa saber o que aconteceu, tá? Por que que algo é mais evoluído do que o outro? Isso no movimento espírita causa um certo arrepio, então agora alguém vai dizer se eu estou mais evoluído, menos evoluído. Não, não é nada disso. Isso aqui, lembre, é tudo para nós mesmos, em função de nós mesmos, dos nossos trabalhos. Então, como é que meu trabalho é mais evoluído do que a forma como eu realizava? Como é que eu estou mais evoluído do que eu estava antes? Eu preciso saber. Baseado em que eu vou dizer que eu estou evoluindo? Como é que eu sei se estou evoluindo? Ou se estou no mesmo lugar? Peixinho trabalhava uma coisa interessante, que era a separação entre desenvolvimento e evolução. Isso é muito complicado. É só Peixinho que trata assim, didaticamente, para a gente compreender. Desenvolver, o nome já diz, tirar os véus. É muito parecido com evoluir, né? Então, quando a gente nasce no mundo, a gente leva um bom tempo tirando os véus, desenvolvendo. Aquilo que a gente já havia conquistado em outras vidas, na medida em que a gente se desenvolve de criança, adolescência e tal, a gente vai botando para fora aquilo que já era conquista. Os dons, as facilidades, as tendências, a gente vai botando para fora. Até chegar, e é o que os espíritos dizem, quando a gente sai da adolescência, a gente então botou a cara no mundo. Agora sou eu. Então, cheguei. Eu, com tudo que eu conquistei ao longo do tempo, me apresento agora na maturidade. Beleza. Ótimo. Foi até onde eu consegui ao longo da minha trajetória evolutiva. É claro que eu estou estabelecendo limites, aqui não é bem assim, né? Tem gente que eu, por exemplo, com 60 anos, estou descobrindo que ainda estou desenvolvendo coisas, não estou evoluindo. Mas assim, em linhas gerais, depois da adolescência, quando você entra na maturidade, é porque você já aportou no mundo, com aquilo que você é. Da bagagem. Bom, agora eu preciso descobrir o que me falta daí pra frente. Aí o autoconhecimento é fundamental. Para eu saber se estou evoluindo, os evolucionários, que não são espíritas, os evolucionários, o espiritismo tem pouca gente produzindo pesquisa, muito menos nessa área. Tem gente de várias áreas, mas, em geral, a ciência, nós temos uma área chamada que trabalha com a evolução, e que se buscou identificar o que caracteriza uma coisa mais evoluída. E a ciência começa daí. Quando você pega os níveis de organização da matéria, você pega partículas subatômicas, átomos, moléculas, células. E aí você vai vendo, hoje o que eu digo que é o mais evoluído, que é o ser humano, eu sei qual é a diferença entre o ser humano e o átomo, né? Toda essa trajetória de níveis de organização. E aí foi se pensando, foi se descobrindo o que é que acontece com aqueles seres que a gente diz que são mais evoluídos. E foram catalogando características que aparecem ao longo do processo evolutivo e que demonstram isso. Nós trazemos aqui, que é de Peixinho, uma pesquisa de Peixinho ao longo do tempo, tudo com a contribuição dele, aqui essas 7 características que a gente vai identificar, tá bem? A primeira delas é a integração das individualidades. Uma coisa é mais evoluída do que outra, se uma tem mais integração do que a outra. Então, uma coisa que é mais integrada, a palavra já sugere integrar, é tornar inteiro, é juntar partes.
Se as partes estão separadas, ainda está menos evoluído do que quando as partes se juntam e realizam um trabalho em conjunto. Não basta juntar. Não sei se vocês já... Olha lá, o que diz ali? Entes... Quem lê para mim ali? Alguém lê. Então, se você tem um ser coletivo, não é um ser coletivo. Mas um ser coletivo que é maior do que os próprios indivíduos, individualidade e autonomia. Ou seja, é preciso ter uma fisionomia, uma cara. As pessoas podem dizer assim, olha, fulano ali é do centro tal, porque eles agem assim. É o estilo deles. É assim que aquele centro trabalha. Aquilo caracteriza aquele centro. Porque ali ele se tornou um indivíduo, um ser coletivo. Por isso os cristãos eram identificados, porque eram uma comunidade, se tornaram um ser coletivo que tinha uma fisionomia diferente dos outros seres, como os primeiros seres multicelulares. No princípio só havia células individuais, né? Bactérias, protozoários, tudo. Até que de repente surgiu o primeiro, depois que eu estudei, o Volvox. Era só um grupo de seres que tentava viver junto. Aquilo tinha vantagens evolutivas. Mas quase todo mundo fazia a mesma coisa, todas as células faziam a mesma coisa. Até que foram surgindo funções. E umas se dedicaram à parte alimentar, a capturar o alimento, a digerir, distribuir para as outras. Outros se dedicaram à parte da respiração, e assim foi surgindo. E até surgir as que se dedicaram à reprodução. E assim a gente tornou um conjunto de seres que era todo mundo igual ali, em um organismo. O organismo já é um ser coletivo. Nós, formado por trilhões de células, e não só células humanas. O corpo também tem outros seres vivos aqui. Então, integração é a primeira. Na casa espírita, todo o trabalho que for integrado, ao invés de individual, é mais evoluído. Se você está fazendo um estudo, faz um estudo individual, é menos evoluído do que um estudo que é feito em pequenos grupos. Porque ali você precisa de um esforço conjunto, de ouvir o outro, de ter a participação do outro, de costurar com o outro, do outro sacrificar uma parte para que a sua outra apareça, até formar um todo coletivo. E o trabalho não pode ser como a gente costumava fazer na escola, na faculdade. Cada um faz uma parte e tal, e não. É fazer. É o que na teoria da complexidade se chama de tecido junto. É como o pano. O pano é algo que foi tecido. Os fios não estão simplesmente juntos uns dos outros, a ponto do vento soprar e dizer, não. Eles foram entrelaçados. E aquilo que aparece em cores e tudo é feito para que cada parte de um fio apareça e o outro suma. E é por isso que os tecidos que têm cores, na verdade, são parte de fios que apareceram, de outros que deixaram de aparecer, e assim a gente tem algo que foi tecido. A palavra complexo etimologicamente é isso. Com mais plexo. Plexo é tecido, com conjunto. Complexidade. Qualquer coisa que envolva isso. Quem lê esta? Complexidade. Quem lê esta? Sim. Uma das coisas que a gente sempre se preocupa é dizer complexo não é coisa que é difícil. Complexo tem relação com partes. As coisas são constituídas de partes, de elementos. Uma coisa que é constituída de uma única coisa, ela não é complexa, é simples. Quando a coisa é constituída de duas coisas distintas, isso já é complexo. Quanto mais partes, mais complexo. Beleza? Então, não devemos fugir à diversidade. Quanto mais a diversidade, quanto mais seres diferentes, coisas diferentes, ambientes diferentes, condições diferentes, mais a coisa é complexa. Então, aquilo que é mais complexo é sempre, na natureza, mais evoluído do que o que é mais simples. Os mais simples. Se você pega um elétron sozinho, é só um elétron. Quando ele se junta com prótons e outros elétrons, temos um átomo. É mais complexo do que as partículas. Quando os átomos se juntam em moléculas,
Veja, a integração promove a complexidade. Até chegar ao corpo humano, em que a gente tem todas essas estruturas funcionando em conjunto e permitindo que a centelha se manifeste mais. Tudo isso aqui está dizendo no campo da existência, tá? Tudo isso aqui é expressão. O espírito se expressa com mais integração, se expressa com mais complexidade, e é dessa expressão, da existência do espírito, que a gente identifica aqueles que já expressam mais de si mesmo, da sua natureza, que já revelaram mais da sua potência. Expansão da consciência, quem lê? Esse é um trecho de Leon Denis, que eu li ontem, e que já diz que desde a da filosofia oriental que eles falam. E vários outros falam desde o átomo. Né? Em todos esses instantes, nós temos a consciência. Só que a palavra consciência aqui é aplicada de uma forma genérica, em gênero. A consciência como um todo. Dentro dessa consciência, que tudo é, a gente tem níveis e consciência se expressando em níveis distintos. A consciência humana chegou a se expressar de tal forma que ela é consciência do outro, de si mesmo. É consciência do mundo externo e do mundo interior. Essa é uma conquista humana. E a consciência humana ampliou a tal ponto que permitiu a razão, permitiu outras coisas mais. Então, aquela velha consciênciazinha do átomo, que lá só conseguia expressar as leis físico-químicas, no homem, além das leis físico-químicas, biológicas, morais e tal, a gente está expressando consciência espiritual. Então, a consciência ampliou profundamente. E por isso que em qualquer instância, qualquer trabalho, qualquer circunstância, em que a gente ampliar a consciência, nós vamos ter um nível mais evoluído do que um nível com menos consciência. Então, o trabalho nosso é isso. É isso que eu estou me esforçando a fazer. Ajudar vocês a ampliar a consciência, ou seja, perceber coisas que antes não percebiam. A cada insight, então, cada coisa dessa é uma ampliação da consciência, e quanto mais consciência, mais evolução. Aqui, veja. Estão muito dormindo? Quem lê? Essa é uma coisa interessante. Ali embaixo tem moléculas de hidrogênio, H2, molécula de água, molécula de oxigênio, O2 e molécula de água. A gente sabe que a água é H2O, feitas desses elementos que já existiam anteriormente. No entanto, a água apresenta qualidades que não existiam nos anteriores e, segundo a teoria, não poderiam ser deduzidas. Você não consegue deduzir, derivar do passado o futuro. Se deduzir é porque não houve criatividade, não houve mudança, houve apenas uma rearrumação. O novo é novo, o criativo é novo. E a evolução se deu assim. As coisas vão acontecendo até que surge, emerge na linguagem de alguns, emerge um outro nível, uma outra condição. Quando você tem a água que é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, surge uma coisa nova, formada pelos anteriores. Mas a água não tem nada a ver com o hidrogênio, que é um combustível, nem com o oxigênio, que é um comburente. A água apaga o fogo, inclusive, em determinadas condições, em determinada temperatura. Portanto, é líquida, os outros são gases. É totalmente diferente. Ou seja, ao longo do processo evolutivo, a criatividade faz com que coisas novas surjam. E Peixinho se esforçava nisso na prática, eu acho interessante. Eu falava ontem com um colega que a gente se esforça para acompanhar, porque ele tentava botar em prática. A criatividade requer que você se arrisque. Se você ficar apenas trabalhando no que você conhece, em cima da memória, do passado, você não sai do lugar. Se você não arriscar o novo, para ver o que vai acontecer, para propor algo diferente, você não sai do lugar. E aí você fica bem seguro, mas a segurança trabalha contra você. É o último.
que um dia será a consciência cósmica. Na verdade, no momento em que houve a criação, gerou-se a diversidade. Por que gerou a diversidade? Porque criar é fazer com que algo que era um só, Deus gerou o princípio inteligente, depois o princípio inteligente se multiplica. Essa multiplicação, que é a diversidade que encontramos neste mundo, é justamente porque cada um dos seres, dos entes aqui, são centelhas divinas caminhando para a individualização. Então, o que era um só virou uma multidão para se individualizando, né? E na medida em que ele caminha de volta para o Criador, ele vai se juntando. Ontem tinha uma expressão que eu não comentei, que era tornar o múltiplo o uno. Esse é o papel do processo evolutivo. É fazer com que aquilo que é diverso, separado, vá se juntando gradativamente, se integrando, complexificando, ampliando a consciência, até voltar a se integrar com o todo e nos tornamos um com o cosmos, sem perder a individualidade e a esperança. Seria panteísmo e seria um retorno ao começo. Na verdade, você retorna a Deus, mas com individualidade, que é o que Cristo e os demais têm, né? Você se conecta com tudo, você se percebe conectado, sabe que é, mas ao mesmo tempo tem a sua trajetória para ter chegado até ali, que ele individualizou. Então, é essa a ideia. E a gente vai ver o que é que governa isso. Na verdade, não há nada de fora governando. Tudo está dentro do princípio inteligente, que é o que está dentro em todos os princípios inteligentes. A programação da IA é o retorno ao Pai. Tudo que foi criado nasce com um impulso de retorno a Deus. Paulo diz, gravitamos para a unidade divina. No final do livro dos Espíritos. Espírito. Paulo tem uma mensagem no final, acho. Já nos comentários da conclusão. Diz que tudo está gravitando para a unidade. Gravitar é porque há um centro que atrai, que é Deus. E a força que atrai é que a gente vai ver que está no processo evolutivo. Então, depois da criatividade, a gente viu ali do homem, lembrar, é preciso exercitar a criatividade em todo o tempo. E tudo que defende uma excessiva segurança acaba travando o progresso. Nós temos que ter segurança, tem alguns que estudaram isso assim, olha, você dá um salto de qualidade, quando você dá um salto de qualidade, você precisa estabilizar. Aí você leva um tempo até que aquilo se estabilize. Você ganhe no novo, na condição nova, você se estrutura, se estabiliza. Estabilizou, dá outro salto. Não pode agora subir a montanha, parou no primeiro degrau da montanha, achou bonita a vista e ficou ali e deixou de ir para o cume. Não. Você fica um tempo ali até descansar da subida, aproveita o que aquele nível lhe proporciona, dali para frente você busca outro nível e assim sucessivamente. Que é a ideia daí. Isso aqui. Como é que vocês entendem isso? A gente está mais correndo do que eu gostaria. Essas coisas a gente precisa devagar. Precisa ouvir. Como é que vocês entendem por autonomia determinada? Como é que eu amplio a própria autonomia e o próprio determinismo? Vejam que essa ideia parece estranha e realmente vocês estão no sentido correto. Isso tem a ver com aquela casa mental que no mundo maior, Calderaro descreve para a gente da estrutura da mente. O determinismo, tá? Quanto mais você conquista a coisa, mais aquilo que foi conquistado lhe estabelece um jeito de ser que você não pode mudar. Por exemplo, para nós, respirar é determinístico. Se você parar de respirar, você se extingue.
aquilo que foi uma conquista evolutiva, deu certo na evolução, respirar deste jeito, é algo que você está cumprindo. Os impulsos, os instintos da vida que foram estabelecidos para a biologia, você precisa obedecer. Isso que foi conquista, que antes não tinha, porque antes de sermos multicelulares, nós não tínhamos aparelho reprodutor, não tinha músculo, não tinha diafragma, não tinha nada, isso foi construído. Construiu, se estabilizou, isso virou um determinismo. A gente não pode parar de respirar neste corpo, senão o corpo morre. Tudo que é conquista evolutiva nesse sentido virou algo fixado. Porque agora já está expressado como deveria ser expressado. Agora, a autonomia, a ampliação da consciência nos permite condições de ir por nós mesmos atrás dos próximos níveis. Então, a cada evolução, mais autonomia eu tenho para buscar outras possibilidades. E assim a gente vai. Então, todas as vezes que você encontra um grupo, pessoas, uma casa, que está com isso estabelecido, ou seja, já tem um nível de funcionamento básico que funciona bem porque foi conquistado ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo que todos estão ali capazes de realizar as suas funções sem precisar que outro mande, que é a autonomia, que é isso que a gente tem que lembrar. Não há ninguém mandando e coordenando. Quando você entra numa casa que funciona bem, não precisa ter alguém ali acompanhando. Fulano, faça isso. A autonomia é geral. Cada parte sabe o que fazer e faz o que tem que ser feito, para que tudo funcione. Esse que está assim é um nível de evolução maior do que um outro que precisa que alguém fique policiando e fazendo, que as partes ainda não desenvolveram a autonomia. Eu imagino que eu vou ampliando a minha até chegar ao ponto que eu completei a evolução e eu posso fazer o que quero, posso até discordar do Criador e fazer qualquer outra coisa. Quando a gente pensa assim, a gente vê que a liberdade acaba gerando um alguém com a capacidade de ser contra o Criador e resolver agora mudar o universo. Não, já que eu adquiri a plenitude da minha compreensão e autonomia, eu discordo do senhor nisso aqui, vou fazer um universo meu, porque esse aqui não está legal. Mas isso não é possível. Aí é aquela questão, essa liberdade não pode funcionar dessa maneira. Deixa eu falar, que aqui está, os dois estão integrados, né? Autonomia e determinismo, com isso aqui, deslocamento da zona de liberdade, de livre escolha. As leis estão dentro de nós, é nossa natureza, eu não posso mudar a própria natureza. Todas as leis que a gente acha que descobriu e que apareceu ali, na verdade já estavam dentro de mim. Isso já fazia parte de mim. Se já fazia parte de mim e eu já sou pleno nesse sentido, já tenho toda a perfeição lá no começo, só que em potência, eu não tenho como mudar. O que eu vou fazer ao longo do tempo é ir descobrindo novas leis, vou descobrindo novas leis, e na medida em que eu descubro uma lei, eu já não posso mais discordar dela, certo? E é uma lei que eu não tenho que obedecer porque ela está ali. É uma lei porque ela faz parte de mim. É meu jeito de ser esse. Se é meu jeito de ser, eu não posso ser diferente do que eu sou. Então, se a lei despertou em mim, eu já não posso ser mais diferente. Logo, eu agora sou assim. Porque eu sou a lei. É, de certa forma, o
o que acontece? É como nascer. Isso. A cada desabrochar é como a planta. Você não vai fazer a planta retroceder a semente, nem o pinto voltar para o ovo. Depois que virou pinto, o ovo já não cabe mais. O nível anterior já não comporta mais. Só nos resta caminhar para frente. Por isso que a evolução é uma lei. E é um. Isso. Estacionar naquele nível, né? Estacionar no sentido assim, eu não vou caminhar como deveria, porque evoluir desde os espíritos, ao menos no nível intelectual, sempre acontece, porque só em você ter dito isso para mim já me deu uma outra compreensão que isso já isso. Então, só em estar vivo, existindo e percebendo, eu já estou evoluindo, não tem como eu escapar. Pois é. Quanto mais livre sou, mais obediente às leis. Só que quando eu uso a palavra obediente, dá a impressão de que eu estou sendo constrangido por alguém. Esse é que é o problema que a gente precisa conseguir desvencilhar mentalmente. É a Gestalt. Eu vejo uma obediência porque eu tenho que obedecer a uma lei que eu acho que está fora. Eu tenho que conseguir enxergar isso como sendo a minha natureza. Se despertou aquela lei dentro de mim e por isso eu a percebo, por isso eu a percebo, Daravante, eu não consigo ser diferente. Porque agora sou eu que sou assim. E se eu sou assim, não posso ser diferente. Aí isso estabelece em mim uma espécie de um determinismo, porque agora eu já tenho que ser como eu sou. Não tem como eu mais saber de uma coisa e deixar de saber. Porque o bem já é parte. Enquanto eu não consigo isso, eu posso. Percebe aí o truque que parece que inverte aquilo que você estava falando, que era também como eu pensava. Enquanto eu não sei a coisa, eu posso escolher. Eu estou aqui. Sim, exato. E a, e a lei de evolução não pode ser modificada. Você não tem como você dizer assim, eu decidi voltar. Eu decidi retroceder. Eu decidi caminhar de volta até me extinguir na origem. Entendeu? Assim, nós podemos muito, mas não podemos tudo. Como peixinho brincado, assim, nem Deus pode tudo. Aí ele diz assim, quer ver que Deus não pode tudo? Se você pedir a Deus para desobedecer as leis dele, para desobedecer as próprias leis. Então Deus não pode tudo. É um jogo filosófico dessa questão, né? E isso tem relação, esse livre-arbítrio com o determinismo e a autonomia tem relação com isso. À medida em que você vai despertando a consciência, que significa despertando as leis que você é, não são as leis que existem e lhe governam, é as leis que são da sua natureza íntima e que na medida em que você vai fazendo isso, estas leis, à medida que você evolui e desperta, essa manifestação sua no seu entorno vai mostrando outras leis que estavam ainda ocultas na sua natureza íntima. Eu digo em mim, mas também em cada um de vocês, em cada ser. Não existia um universo pronto onde nós entramos e passamos a habitar. O que existia é o seguinte: a divindade tornou-se imanente no espaço-tempo e à medida que ele vai desabrochando, o universo vai sendo criado segundo as leis que vai se manifestando. O átomo manifesta a lei de gravidade, lei de todas as forças que formam o átomo, depois as forças elétricas, depois as forças biológicas e tal, e o universo vai se formando enquanto a imanência forma o universo. Não é feito pelo transcendente de fora para dentro, é feito de dentro para fora. O universo é uma implosão da consciência gerando tudo que está à volta. É a implosão da divindade, da inteligência. É essa mudança de enxergar a coisa, a divindade agindo por dentro de tudo, que a gente precisa enxergar. E aí a gente vai ver que essas leis não estão de lá nos oprimindo. Elas estão se expandindo dentro de nós e nós não conseguimos mais ser, não podemos mais ser. E já somos diferentes. O problema é que enquanto não somos, enquanto ainda não revelamos,
nós ainda enxergamos no horizonte, ainda estamos neste conflito, nessa dualidade. Nós ainda não sentimos a lei vibrar. A inteligência já percebe que é assim, porque vê fora, mas ainda não sente assim. É esse o momento que a gente vive na humanidade, que a gente está tentando superar. E aí há o deslocamento, hein? Que ajuda. É o mecanismo, exatamente. E a gente precisa entender a dor, né? Essa ideia da dor, a gente precisa compreender que a dor é exatamente o incômodo da inteligência quando está fora de si mesmo. Quando não está agindo, quando não está manifestando a si mesmo. Isso gera desarmonia, gera desconforto e todos os tipos de dor. Então, é preciso que a gente entenda, compreenda isso, que no momento em que a gente conseguir se harmonizar com a essência, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais nada, há harmonia plena. E se há harmonia, há saúde, há plenitude e tal. É da desarmonia com a própria natureza interior que faz com que a gente gere os defeitos nos corpos, que a gente gere os defeitos psicológicos, todos os tipos de manifestação que está na existência. Né? Então, esse encontro consigo, com a própria natureza divina, é que vai restaurar o equilíbrio. É esse o passo que a gente precisa descobrir como fazer. Nesse deslocamento, a cada momento eu estou tentando descobrir o que vem pela frente. E enquanto eu não descubro, eu vou na tentativa e erro. E na tentativa e erro, algumas vezes eu tento atravessar uma parede e não consigo. Aí, ao bater na parede, eu digo, olha, dois corpos não podem atravessar um lugar. Essa dor que vem daqui é mostrando, esse não é o caminho. Enquanto eu não sei, eu tenho liberdade. Depois que eu descobri a porta, eu já não mais tenho liberdade. É claro que no mundo humano eu posso insistir em bater. Mas o que está se falando é da descoberta profunda de si mesmo. Quando você descobre algumas verdades, você já não tem outra opção. Você não pode mais escolher o sentido de livre-arbítrio para o progresso. Né? Você pode insistir em fazer contra, que é o que a gente chama de mal, mas já não é mais para você, uma opção de escolha. Você já sabe que aquele não é o caminho. Você já não está mais tendo que descobrir essas novidades, que é de novo, né? E aqui chega aquilo que o Allan Kardec colocava. O que há em nós, não é fora, o que há em nós, né, em tudo que existe, que está promovendo qual é o motor de tudo isso, né? Aquilo que Paulo chamou de gravitação para a divindade. É o aprimoramento da expressão do amor. Parte disso está na obra de André Luiz, mas Emmanuel fala disso também no Consolador. Os hindus falam lá também desse mesmo princípio. O fenômeno evolutivo é uma elevação contínua da expressão do amor que se manifesta através de união de qualidades. União de qualidades é a expressão de André Luiz, não sei se é Calderaro que fala isso. União de qualidades. Não é de quantidades, união de qualidades. Essa união de qualidades ocorre em toda a criação o tempo todo, desde o átomo. Lá no mineral era a atração, as atrações físico-químicas. No vegetal é a sensação. Diz que eles dizem que no vegetal é a sensação. Aquilo que a consciência no mineral só tinha à disposição dela na forma de leis físico-químicas, no vegetal já tem uma sensação, já tem uma outra forma de perceber o outro que não físico-quimicamente. No animal vira instinto, no homem sentimento e razão, e nos reinos superiores, além do humano, a plenitude. Ou seja, nós sabemos que estamos na fase humana, mas essa não é a última. E a gente coloca lá, tem a angelitude, mas antes do anjo, da perfeição plena, a gente coloca esses reinos superiores, que são, depois que a gente conquista o que a humanidade nos quer proporcionar, que é a descoberta e vencer o biológico. Não sei se vocês notaram, isso aqui já é uma hipótese minha, todos os seres que venceram o biológico, todos os seres que conseguiram superar a lei biológica da autopreservação pela conquista do amor, ou seja, que foram capazes de doar a vida pelo outro,
Porque a grande lei biológica é manter-se vivo. E aí, manter-se a vida, né? A vida no corpo físico. E aí todos os seres lutam com unhas e dentes para ficar vivos e preservar a espécie. Essa é a grande batalha. Conquistou isso, no reino humano, como a gente veio de lá, a gente traz consigo este impulso do animal, por isso que os espíritos dizem que o homem traz em si uma parcela que é do animal, que vai tentar manter realmente a própria vida e a vida da espécie. E a reprodução e a autopreservação é o impulso inicial nosso no humano, porque viemos do animal, saímos de lá agora. Mas aí começamos a despertar novas leis que colocam em xeque a lei biológica. E aí foi o que o Cristo veio dizer, olha, estamos no momento agora em que há mais valor em sacrificar a vida pelo outro do que manter a vida em detrimento do outro. Ele veio mostrar, vocês já estão fora do reino biológico. Vocês agora são seres humanos, portanto, em transição entre a biologia e o espírito, e precisam conquistar a força espiritual para vencer o nível anterior. E vencer o nível anterior é quando você diz assim, olha, sou capaz de dar a vida biológica, porque agora já me percebo vivo além do biológico. Só que isso não é só porque sou humano consigo. Porque o humano veio do animal. É uma conquista. O Cristo veio dizer para onde ir. Mas vejam, todos aqueles que conseguiram dar a vida ou instantaneamente, como ele na cruz, morreram de vez, ou aos tiquinhos, desde ao longo da vida se sacrificando pelos outros, pelos familiares, pelos outros, deixando de fazer o que gosta. Porque vejam, o que é doado? Vocês já pararam? Quando a gente diz que doa, o que é que a gente está doando? De verdade, o que é que tem significado? Na verdade, isso tudo tem a ver com aquele nascimento do ego e do eu. O que é que o eu quer? O eu quer viver bem, o eu quer ter prazer, o eu quer conquistar, quer o que quer. O eu tem um desejo, aí eu quero ser médico. E para ser médico, eu não quero que ninguém atravesse a minha frente. E depois que eu for médico, eu quero ser rico. E não quero que ninguém atravesse a minha frente. Esse querer, esse desejo, né, isso que esse impulso de querer o que a gente quer, que é o do filho pródigo, que é aquilo que a gente falava, é o do ego. Porque o que a individualidade quer é voltar para o Pai. Todos esses impulsos do ego é uma interpretação de um sentimento profundo que ele tem de voltar à perfeição e que ele não sabe como chegar lá. Então ele vai tentando fazer isso através da medicina, através da arte, através disso, e não percebe que é pela união, pelo sacrifício do próprio ego que ele se junta à individualidade conectada. Aí, todo o trabalho é justamente da gente poder sacrificar esses desejos, essas vontades que a gente tem. Todo o sofrimento é justamente porque a gente acha que a gente deveria ter uma coisa, que a gente queria sendo impedido, que a gente gostaria de ter saúde e tem doença, que a gente queria ter dinheiro e não tem. Aí o sofrimento deriva de uma sensação de que eu não estou sendo satisfeito pela vida, a vida está sendo injusta comigo. Quando, na verdade, nós não compreendemos que a vida é justamente nos mostrando que há um sentido maior e que eu preciso, de alguma forma, fundir o meu ego nesse sentido. Não é nem destruir o ego, é fazer com que o ego se realmente diga assim, ah, não, a grande felicidade é quando eu me juntar à felicidade geral. E aí eu posso. Quando eu faço isso e que supero a biologia, já não preciso mais do reino humano. O reino humano já não tem mais nada o que me ensinar. Agora, são os reinos superiores. Sabe lá como são. Né? Só quando a gente for lá para ver. E eles fazem. Até se tornar co-criadores, como Cristo e aqueles que já estão por lá. É algo diferente de nós. Né? Por isso que está. A gente só vai terminar aqui essa parte para não parar o pensamento no meio. Isso. A porta só é estreita. Isso. Lembre que a porta é estreita por um efeito de Gestalt. Só é estreita porque eu vejo estreita. Porque
Eu quero uma coisa e a porta não me dá o que eu quero. Aí eu acho ela estreita. Mas na hora que eu descobri que aquela porta estreita, na verdade, é o que o Criador espera de mim, ela se torna ampla. E agora eu não tenho mais o que querer. Seja feita a tua vontade. O que vier pela frente é o que eu quero. Nesse momento, as coisas mudam de figura. Eu mudo a gestalt. Digo, não, agora já não tenho mais um querer. Como dizia Paulo, já não sou eu que vivo. Agora já não tenho mais o que querer, portanto eu não tenho mais o que ser contrariado. Se vier doença, é doença. Se vier dor, é dor. Se vier alegria, é alegria. O que vier, é. Então a porta se enlarga. Ver a porta estreita é um problema humano. É porque nós temos o nosso querer e o nosso querer não se ajusta com o do Criador. Aí a porta será sempre estreita. Sempre estreita. Até que a gente mude isso. Né? Aqui a gente vê aqui, eu queria só colocar algumas frases que sintetizam aquilo. Né? A primeira de Peixinho, Alpe ali, André Luiz Peixinho. Fazer aparecer no estágio, educar, né? A educação, que é o que a gente quer fazer na casa espírita. A gente quer se educar. É fazer aparecer no estágio humano as potências. Vinícius, é tirar do interior, Vinícius é Pedro Camargo, lá no Mestre na Educação, maravilhoso. É tirar do interior, é possível desenvolver nossas potências anímicas, porque realmente elas existem em estado lá. Senão não se pode botar onde não tem. Não se pode colocar. Então, Vinícius ainda. Educar é evolver de dentro para fora, revelando na forma perecível, existência, a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Já estão no interior. Pedro Camargo, a gente vai parar aqui. Infelizmente não entrou no tempo. Os três movimentos, que é o tema nosso, né? Aquilo tudo é para a gente mostrar que para eu crescer nos três movimentos, eu cresço de forma evolutiva. Então, o amor a si, Cristo, é centrar-se. É quando eu volto para mim, que não é egoísmo. O amor ao outro é descentrar-se. É quando eu coloco o centro de gravidade fora de mim. E o amar a Deus é supercentrar-se. Quando eu penso em alguém superior a mim mesmo. Eu queria convidar para a gente ler isso aqui, só para a gente entender. A gente ia tentar, hoje, depois, destrinchar cada um deles. Mas isso realmente é uma enormidade. Cada uma das dimensões tem infinitas possibilidades da gente trabalhar com elas e desenvolvê-las na existência. Compete a nós, cada casa, na sua criatividade. Quem vê para mim aqui? Deixa eu colocar nos textos dele, uma síntese de quando você se volta para si mesmo. A gente vai ver as dimensões e aqui ele tentou pegar várias das dimensões. Na dimensão física, você vai ali, ó, fazer funcionar de maneira saudável o corpo físico. Aí você vai pensar no cansaço, no trabalho, no descanso, na questão sexual, na questão das atividades físicas, na alimentação, em tudo que envolver o trabalho com o corpo físico, no relacionar-se com, no aceitação do próprio corpo como ele é. Tudo que envolver a relação com o físico, você vai se voltar para esta questão, procurar perceber como você se sente, conhecer isso, que é dar sentido a estas coisas, e pensar em como trabalhar. Aí depois do físico, você vai entrar na questão mental. Vai ver como é que estão suas percepções, todo o plano mental, você vai ver como é que está o silêncio, o pensamento, a razão tal, e descobrir como é que você funciona. Lá, ele dá uma série de pistas de como a gente, algumas expressões em que a gente vai observar aquelas em nós mesmos
descobrir em que nível estamos para depois tentar evoluir. Tudo isso vai para o sentido evolutivo. Vamos ver o outro que a gente vai para o final, para o plano. Beleza. Alguém esteja acordado? O outro não é só o outro ser humano. O outro é tudo que não é você. Logo, inclusive os espíritos e o plano espiritual. Esse outro, esse outro é tudo que está fora de você e que você olha e passa a olhar de uma forma interativa, inclusive cinético e amoroso, com respeito, enxergando o outro, valorizando o jeito do outro. Tem todo um conjunto de coisas que podem ser trabalhadas. Isso é um projeto de anos de autoconhecimento que a gente pode ir utilizando, que está no livro de Peixinho, Evolução e Autoconhecimento. Por fim, quem lê esse outro? É o último. Tudo isso pode ser já cultivado desde agora, dentro da casa espírita a todo momento. Aqui são aquelas dimensões, essas amarelas são as centrais, as azuis centrais. Esse material eu vou deixar aqui. Aqui a seta são as duas dimensões que ele chama de dinâmicas, que são palingenésica, reencarnatória e evolutiva. Né? Aí em todos esses casos a gente vai ter que trabalhar. No livro dos Espíritos a gente tem essa questão sobre o autoconhecimento. É uma coisa que ficou, no meu entendimento, oculto assim, do movimento espírita. O movimento espírita não enxerga. Essa é aquela questão. Todo mundo falava da reforma íntima e tal, do homem de bem, que está atrelado a isso. Mas a casa espírita não se estruturou para trabalhar em cima disso. A gente trabalha as coisas exteriores, a gente trabalha para fora, a gente doutrina espírito como se a gente quisesse fazer o bem, né? Me ouça, você tem que perdoar, você tem que fazer. A gente faz um trabalho como se estivesse botando de fora para lá. Só nos últimos anos a gente tem evoluído um pouco mais nesse sentido, inclusive na doutrinação, essas questões. Mas há algo que ficou muito perdido. Quando Kardec pergunta, veja que é a pergunta de Kardec que é bem elaborada. Porque pergunta a Kardec, qual meio prático mais eficaz? Logo, dentre os meios que a gente tem, o mais eficaz. Que tem o homem, o cara encarnado, melhorar nesta vida, portanto, buscar ir adiante, evoluir. Quando você se melhora agora, você está conquistando o seu futuro, você está caminhando para frente. Melhorar nesta vida. Mas ele não fica nisso. E resistir à atração do mal, ou seja, e vencer o seu passado. Todos nós nascemos com tendências, impulsos, instintos, propensões, que são as consequências do passado, aquilo que a gente disse que jogou e voltou. Na verdade, não jogou, a gente apenas condicionou a própria natureza. E ao condicionar a natureza, a gente acabou ficando com esse condicionamento que a gente traz ao nascer. A gente vem com estas propensões, com essas tendências, com esses impulsos. Isso é resistir ao passado. Identificar os desejos, propensões e tal, é lembrar que tudo isso é coisa que a gente traz do passado. Boa parte disso, eu tenho que checar com o que eu quero no futuro para ver se está antenado. Se realmente me convém e me interessa continuar a manter. Se não, eu preciso mudar. Então, resistir ao primeiro passo.
mas o que se precisa fazer é melhorar nessa vida. Então, Kardec está perguntando aos espíritos qual é a dica. Como é que eu faço? Já que eu tenho que evoluir, já que a lei maior é a evolução, o que, eu faço? E eles responderam, conhece a ti mesmo. Como a pergunta foi bem elaborada, a resposta não precisa se delongar. Só que a gente não faz autoconhecimento. Quer dizer, o meio prático mais eficaz, o remédio mais poderoso a gente não usa e fica querendo evoluir por outros meios mais fáceis. É preciso que o Espiritismo acorde para isso. Não. Já está dito o caminho. O caminho mais fácil que é colocado é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento envolve primeiro autopercepção. E nós temos um viés de percepção. A gente só vê o que nos agrada. A gente só consegue ver aquilo que está no nosso nível. Por isso que eu falava ontem, e a base de toda essa fala é a ideia da cosmovisão. Uma visão. Eu preciso enxergar as coisas. Para eu enxergar, eu não posso partir do meu passado. O meu passado só vai me mostrar o passado. Eu preciso procurar enxergar as coisas com uma dose de coragem. Isso requer uma dose de coragem, de confiança. Eu preciso olhar para as coisas e aquilo que me incomodar, eu tenho que identificar que me incomodou e olhar melhor. Mais uma vez, respeitar aquilo que está, como diz o outro, respícere, quer dizer, olhar de novo, ver de novo, para que eu possa enxergar por que aquilo me incomodou. Você está estudando, lê uma frase que soa mal, lê de novo. Aquilo que soa mal é o condicionamento do passado tentando fazer você evitar o que dói em você. Mas o que dói em você é o que você precisa ajustar para ir para frente. Logo, sentiu o impacto, como diz o outro, bateu, doeu, leva para casa que é teu. Então você diz assim, se doeu, peraí, deixa eu olhar o que é isso aqui. Por que doeu? Por que me incomoda? Por que eu não leio essa? Toda vez que eu vou ler esse texto, eu mudo, eu penso em outra coisa. Então, por quê? Por que eu estou fugindo disso? A sua inteligência é muito mais inconsciente do que consciente. E o ego vai tentar se preservar. Quando o ego sentir que aquilo ali depõe contra ele, ele vai tentar fugir. É preciso que a individualidade, que é a sede da vontade, diga assim, não, peraí, ego, vamos lá e a gente muda junto. Eu vou junto com você, vamos? Eu vou aqui, fica do meu lado. Como a gente disse, conversa com sua criança interior, fica do lado do ego, a gente vai junto. Vai doer um pouquinho, mas eu tô aqui com você, a gente vai mudar junto. E aí tem que ir. Percebeu? Aí eu vou ter que buscar o sentido, questionar por que sinto isso, de onde vêm essas coisas. Isso é o trabalho que a gente faz em grupo. A gente faz individualmente e compartilha em grupo. Por que eu estou sentindo essas coisas? De onde nasce isso? O que dispara esse tipo de coisa? Essa é dar sentido. Conhecimento nasce quando você encontra sentido, dá contexto, justifica. Aí nasceu o conhecimento. Aí você percebeu, já é difícil, a gente já foge, se conhece, dá sentido àquilo, entende por que está sentindo. E aí depois vem a terceira etapa, que não pode, que está embutido em tudo isso aqui, que é a autoeducação, que é o esforço, você identificar para onde quer ir e qual é a estratégia que você vai usar para sair daqui para chegar lá. Se você não fizer tudo isso, a tendência é que você não saia do lugar. Mas eu quero trazer para vocês, isso aqui eu cheguei a mostrar, porque o autoconhecimento espírita, ele se dá em dois domínios. Isso, na verdade, o espiritualismo trabalha isso, mas Peixinho traz para o espiritismo para mostrar se o homem é feito de espírito e matéria, perispírito e corpo. O autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer como a existência que está no corpo, todo esse condicionamento corporal, emocional, mental e tal, que está entre perispírito. A parte mental, emocional, desejo, tudo está no corpo vital e perispírito. A parte física, que são as sensações de modo geral, está no corpo. Então eu preciso conhecer tudo isso em mim, existência, mas eu tenho que buscar também o domínio do ser. Eu preciso encontrar em mim e me reconhecer como espírito. E por isso aquele exercício que a gente falava de desidentificação, que são as dimensões, autoconsciência da essência, né? Como é que eu me descubro como espírito? A caminhada está aqui. É eu perceber a diferença que existe entre ser e existir, que foi a temática de ontem. Eu preciso saber o que é ser e o que é existir.
Como é que eu descubro isso? Há todo um exercício de vivência interior. Se eu não parar comigo, para eu prestar a atenção ao que acontece dentro de mim, para eu descobrir o que é sensação, o que é emoção, o que é desejo, o que é tudo isso, e no final descobrir, olha, eu não sou nada disso, eu sou diferente, eu sou espírito. Se eu não fizer isso, eu continuo me achando tudo isso misturado. E aí fica difícil de eu superar. É difícil de superar, de vencer raiva, vingança, todos esses sentimentos que a gente fala, né? Aí aqui também, ó, ir além é perceber-se como ser, como espírito. E descobrir, isso aqui é uma frase de Joana no livro Exercício. Descobrir Deus em si mesmo, compreender que toda a alma humana é uma projeção do foco, do grande foco. São palavras de Joana. E tudo isso parece estranho no princípio, mas nós somos projeção do foco eterno. Precisamos nos descobrir em nós isso, porque nós não descobrimos. Aqui eu vou passar adiante, pelo adiantado, é só uma recapitulação. Eu falei dessas três coisas ontem, porque esse é o caminho que a gente precisa trilhar. Nós estamos nessa primeira fase. Isso aqui ocorre agora, quando a gente começou a humanidade. Nós já temos de humanidade aproximadamente aqui, pelo menos como Homo sapiens sapiens, entre 70 a 100 mil anos. Homo sapiens sapiens, mas como Homo chega a alguns milhões de anos que a gente reencarna como Homo, né, como gênero humano, como despertar. A gente saiu do animal, não foi agora, lá atrás, do Homo, 3 milhões de anos. Gradativamente fomos. Veja o quanto tempo a gente está despertando para si mesmo, construindo as questões religiosas, a descoberta do espiritual. É um produto da evolução e criou o ego e a separatividade. Esse outro, que é a conquista da auto-identificação do ser que a gente falava ontem, isso aqui é algo que a gente pode fazer agora. E que o exercício de Joana vai nos proporcionar se a gente fizer isso diariamente, em casa, 15 minutos, segundo quem trabalha com isso, acha que é suficiente para a gente ir se sentindo cada vez mais desidentificado das emoções, da raiva, do medo, da angústia, e se identificando com o ser, descobrindo o ser que está lá por trás. Eles dizem, tudo isso se manifesta no espelho da existência. Mas nós estamos atrás do espelho. O ser de verdade está por trás do espelho. É isso que a gente tem que descobrir. Que é o despertar desse observador de si mesmo. Quando você se percebe como um observador dentro de você, que vê suas sensações, dores, etc., que vê suas emoções, que vê seus pensamentos, quando você se percebe lá observando eles, esse descolamento entre observador e observado faz com que a gente tenha essa nítida sensação de que eu sou uma testemunha. O ser não é aquilo que está sendo observado. É esse o esforço. Não precisa se desesperar para isso. Só em fazer isso, só em observar as próprias manifestações, vai gerar essa sensação. Aqui a consciência cósmica acompanha aquele o adorar, o transcender. Aqui a gente tem a superação da separatividade, a libertação da impermanência e a superação dos medos, de modo geral, porque a gente já se vê como um ser conectado, imortal. Vou mostrar para vocês isso. A ideia nossa, que essa seria a última lâmpada, tá na verdade, eu nem sei que mais material para. Eu tenho mais para 2 horas e meia aí, que eu trouxe para aqui só para aí esse projeto evolutivo é aquilo que vai dar vazão à última etapa do autoconhecimento, que é a autoeducação. Depois que eu me percebi, depois que eu decidi, me conheci, né, isso é gradativo, a gente nunca faz isso plenamente. Esse é um processo que vai durar vidas. Mas a cada coisa que eu vou me percebendo e me conhecendo em cada aspecto, eu posso já ir realizando um projeto autoeducativo. Eu preciso lembrar que as escalas evolutivas são fundamentais. Eu preciso reconhecer os níveis de evolução. Como aqui na oração. Se a minha oração é só pedido, todo dia eu estou pedindo isso, pedindo aquilo.
Isso mostra que a gente está numa oração primária. No primeiro nível de oração. Mas, poxa, será que não dá para eu entrar no agradecimento? De repente, no louvor. E aí, com o tempo, de repente, vai ter peço mais, porque ele próprio dizia, você não precisa pedir, Deus sabe do que você precisa. Se Ele está dentro de você, como é que Ele não vai saber? Se você é Ele, como é que Ele não sabe o que se sente? Então, só em olhar para isso, gradativamente a gente vai olhando e vai dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que eu quero, né? Sabe o que eu preciso, sabe o que eu estou querendo, sabe o que eu estou buscando. Mas focar, louvar, ou seja, admirar a existência, admirar a vida, ver a grandeza, ver as possibilidades. Na medida em que a gente vai fazendo isso com mais intensidade que os primeiros, a gente vai deslocando o nosso espírito para uma posição que está além do filho que fica pedindo sorvete, pedindo isso, pedindo aquilo, e se transforma no irmão mais velho que está colaborando com o pai naquilo que a casa precisa. Não mais um usufrutuário da vida, não mais um consumidor da vida, mas um produtor da vida, alguém que está pensando no outro, produzindo para o outro, gerando bem-estar, gerando alegria. Eu não quero mais consumir a vida, curtir a vida, não estou mais nisso. Isso é para a infância e para a adolescência do espírito. Eu agora, com um maduro espiritual, eu estou querendo gerar bem-estar, gerar harmonia, gerar paz. Essa é a minha preocupação. Então, quando as crianças estiverem disputando por pirulito, deixa o pirulito com elas. Tudo bem, é para vocês mesmos. Deixa eu produzir mais um pouquinho para não precisar brigar por eles. Mas eu não quero pirulito mais, não quero sorvete mais, não brigo por brinquedos. Eu estou aqui para ajudar a manter a casa, para gerar bem-estar, paz, alegria, que é o que Cristo fez. Eu não vim para ser servido, mas para servir. É nessa postura que a gente. Então há uma gradação. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer, não, porque o próprio Cristo diz: pedi, obtereis, tal, tal, tal. Mas é o que pedir que vai mudando, né? Agora veja. Primeiro eu identifico os pontos em que estamos, o presente. Hoje eu estou assim. Vejo de onde eu vim para dar sentido, que é o que vai dizer assim, por que eu sou assim? Tento identificar por que eu. Se eu estou só pedindo na oração, por que eu estou pedindo? Qual é o problema? Por que eu estou com tanto medo de faltar, que eu tenho que pedir, porque eu acho que se eu não pedir, Deus não vai me dar e eu vou pedir? O que está acontecendo comigo? Aí eu vou entender de onde veio esse medo e vou pensar para onde eu quero alcançar. Depois que eu faço isso, que é o autoconhecimento, que eu identifico isso aqui, aí eu vou pensar, então, na escala evolutiva. Quais são os passos que eu vou dar para chegar até onde eu quero chegar, que é no meu futuro, que é a dimensão. Então eu digo, olha, eu quero ir para onde Cristo for. É isso que eu quero alcançar. O que é que me falta para sair daqui? Eu não tenho que julgar, não ficar pensando por que eu estou aqui, me condenar, nada disso. Eu só quero entender. Peixinho usava a expressão apreciação. Eu não gostava da expressão, não gosto da expressão apreciação, porque apreciar é dar um preço. É um sentido de julgamento ainda, é dar valor à coisa. Mas descrição, apenas descrever. Descreva, eu faço isso, faço aquilo, sinto isso, eu descrevo. Ao descrever, eu estou constatando o que está acontecendo comigo. Bom, isso que está acontecendo comigo, eu já agora considero inconveniente para onde eu quero chegar. Então eu quero sair daqui para ir para lá. Como é que eu faço? Essa é a ideia. E isso eu vou fazer em cada um dos 3 níveis lá, cada um dos 3 movimentos. Aqui a gente vai encerrar a nossa participação de hoje, agradecendo vocês a paciência, ter segurado vocês aqui até. Obrigado.